Então vamos lá, vamos supor que ao mesmo tempo que essa bola vem fazendo esses movimentos, ela também vem sofrendo alterações na escala, né? Diminuindo, vamos dizer assim. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou posicionar a agulha a 0, vou marcar aqui o keyframe, o relógio, para iniciar os keyframes da escala. Pronto, perfeito. Ali ela está do mesmo tamanho, não vou mexer no tamanho, poderia já diminuir ali. Quando chegar aqui aos 5 segundos, vou colocar aqui exatamente aos 5, né, para que fique no mesmo local onde estava aqui, onde a bola para. Quando chegar aos 5 segundos, ela vai diminuir um pouquinho. Então posso diminuir aqui o tanto que eu quiser. Ó. E quando chegar aos 7, vamos supor que ela volte a aumentar mais um pouco. Vou colocar aqui aos 7 certinho. Ok. E vou aumentar um pouquinho mais a escala. Então pronto, ó. Ele vai sofrer essas alterações. Ó. Ele vai vir no primeiro aqui, ele vai vir diminuindo, ó. Pronto. E depois ele vai aumentando. Então o que vai mandar isso aí são as posições dos quadros. Como os quadros estão desde do início aqui, né, onde ela está à esquerda, está de um tamanho, e aqui no final ela está de outro, ó, ele vai fazer ao mesmo tempo. Os quadros estão aqui em mesma posição. Vamos supor que no intervalo disso, no meio disso aqui, ó, eu queira fazer ela perder opacidade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, marcar o relógio a 1 segundo, eu vou marcar o keyframe da opacidade. Então aqui, a 1 segundo, ela vai estar a 100, e a partir desse 1 segundo até chegar aos 4 segundos, vou colocar aqui mais ou menos, ok, ela passe a 40. Só um exemplo. Então percebam que desde do 1 segundo até os 4 segundos, ela vai perdendo opacidade. Ó. Vai ficando menos visível. Ó. Beleza. Depois aqui dos 4 segundos até o final, que são 7 segundos, então se ali ela está com 40, eu vou fazer ela voltar a ganhar. Vou deixar aqui aos 7 segundos. Às vezes é melhor você digitar aqui, ó, do que ficar tentando posicionar a agulha. Pronto. Aos 7 segundos eu volto aqui na opacidade e coloco 100. Perfeito. Ó. Ele colocou um outro keyframe, então significa que ela vai vir de 40. Pode até olhar aqui. Ó. De acordo com o que eu vou andando com a agulha, ela vai vir de 40, aumentando gradativamente até chegar a 100 de novo. Então aqui ó, eu fiz um pouquinho diferente. Né? Depois de 1 segundo só que ela começou a sofrer alterações na opacidade. Ó. Do 1 segundo ao 4 ela diminuiu e dos 4 segundos ao 7 ela foi ganhando novamente opacidade. Nada impede de eu clicar sobre esses quadros e mudar a posição dele. Eu posso clicar, segurar e arrastar, né? Posicionando ele onde eu quero. Então vamos supor, a partir do início mesmo, ela começa então aqui ó, a perder opacidade. Ó. Pronto. Ou poderia deixar mais próximo dos 4 segundos, tanto faz. Você consegue, então, clicar nesses quadros, segurar e arrastar. Você consegue também clicar, segurar, arrastar para selecionar mais de um deles, né? Deletar. Então, pressionei o delete. Toda a parte aqui que tratava a opacidade dela foi deletada. Ah, mas ela continua opaca, sim. Porque o valor que eu tinha alterado aqui no momento em que a agulha estava, no momento que eu deletei, foi aplicado. Ó. Então eu volto a colocar 100. Como não tem keyframe, percebam que a opacidade não tem keyframe, não tem nenhum quadro-chave, o tempo todo ela fica em 100. Só vai modificar, só vai sofrer modificações no objeto se eu colocar esses quadros. Então a mesma coisa que eu falei aqui pode ser aplicada para rotação, né, e para outros efeitos, além desses que estão aqui. Ó. Porque, por exemplo, para esse objeto que é uma imagem, eu só tenho os efeitos de transformação. Mas eu consigo aplicar e adicionar outros efeitos dentro desse objeto. Né? Se fosse um vídeo, ele teria a opção de transformação e áudio. Então, depois nós vamos entrar com outros efeitos. Mas a base é vocês entenderem como funcionam os quadros-chaves e como funcionam aí as configurações. Além disso que eu falei aqui, nós temos algumas opções específicas para esses keyframes. Então, se você, por exemplo, pressiona com o botão direito sobre ele, você tem aqui algumas opções para assistente de quadro-chave, que é muito comum, que dão atenuações. O que são as atenuações? Eu posso deixar, por exemplo, uma atenuação simples, onde ele vai de forma linear do ponto A ao ponto B. Eu posso deixar de simples para dentro, que seria um pouco mais dentro, e para fora, que seria um pouco mais rápido. Então, se eu aplico uma dessas atenuações, depois nós vamos entender melhor o que faz cada uma delas. Ó. Percebam que, quando eu der play, essa bola vai do ponto A ao ponto B,
e vai, quando for chegando ao ponto B, ela vai parando, ela vai diminuindo a atenuação. Aqui a mesma coisa, eu poderia fazer o seguinte, botão direito sobre o último e aqui eu faço uma atenuação simples para fora. Então quando ela chegar, vou rodar novamente aqui, ó. Aqui ela foi do ponto A e foi perdendo velocidade, ó. Foi diminuindo ali a velocidade. Agora quando ela vier desse ponto para o próximo, é o contrário. Ela ganhou velocidade e depois ela foi diminuindo. Então nós temos aqui, eu vou explicar isso melhor depois em um projeto que dê para vocês entenderem. Mas basicamente a atenuação você consegue acelerar em determinada parte ali o seu movimento, desacelerar, né? São configurações passadas diretamente aqui dentro dos quadros.